Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino do céu, o reino dos céus, é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeastes boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isto. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que, arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e o outro até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: Arrancai primeiro o joio, e ao amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olá, irmão e irmã. Ouvimos este evangelho de hoje, belíssimo por sinal, escrito pelo evangelista Mateus. A história é muito simples, do trigo e do joio. Essa erva daninha que vem em meio ao trigo confundir, quando pequena, a cabeça do agricultor. E na época de Jesus era um problema sério. Hoje, nós já mais avançados em relação às pragas ou até mesmo às plantas erradas que nascem em meio aos nossos plantios. Mas o que essa história de Jesus quer dizer para nós hoje? Esta parábola contada por ele. É muito simples o que Jesus quer dizer com esta parábola. Jesus quer dizer que este campo, aonde foram semeados, por sinal, as duas sementes, semente do trigo e também a do joio, é o mundo. Um mundo que foi criado por Deus com uma reta intenção, para que tudo aqui fosse perfeito e servisse para a sua glorificação. Mas com o passar do tempo, Deus mesmo detectou que o mal passou a existir como uma semente também no mundo. E por fim, essa semente, como o trigo, começou a crescer, se tornou no joio. O que isto quer dizer para mim, para você, hoje? Meu irmão, minha irmã, o mal está no mundo e está misturado. E muitas vezes até ofuscado em relação às coisas boas, em relação aos bons. Nem sempre nós sabemos quem é bom e quem é ruim. É necessário um discernimento muito grande, como o discernimento do dono do trigo que hoje nós vemos no Evangelho. Não, pode acontecer que arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deus sabiamente nos diz que não virá acabar com o mundo de uma forma que destruirá os bons e os maus. Ele irá fazer a colheita sábia, irá tirar os bons do meio dos maus. Nós vivemos nessa sociedade tão difícil de viver, por sinal. Porque encontramos pessoas que se dizem ser boas, mas que estão semeando o mal, que são más. E nós percebemos que são más não porque nossos olhos estão julgando que são más, mas porque agem com maldade, de repente em vista até mesmo do seu próprio bem, do seu próprio prazer, da sua própria riqueza. Nós percebemos isto claramente na sociedade materialista, consumista, dinheirista de hoje. O mal está no nosso meio. E o que fazer com este mal? Tirá-lo? Arrancá-lo? Matá-lo? Pode ser que seja em vão toda a energia que a gente vai usar para destruí-lo. Porque até mesmo Deus deixou o mal fazer parte também do mundo. Por quê? Porque aqui passará a ter uma coisa muito importante. Aquele e aquela que são de Deus e são bons, saberá olhar a ação malífica existente na comunidade e na sociedade. Por falar em comunidade, como nós percebemos isto hoje dentro da comunidade? Pessoas que são boas, entre aspas, estão juntas, que caminham com a igreja, com Jesus Cristo, com o Padre, que são amigas, mas
que não são tão boas assim, que pelas costas usam do punhal, usam da faca para apunhalar. O que isto quer dizer? Que nem sempre aquele matinho que é igual o trigo é verdadeiramente igual. Pode haver falsidade, pode haver maquinação, pode haver uma grande intenção de atrapalhar o projeto de Jesus Cristo. Sábio tem que ser o padre, sábio tem que ser o líder, sábio tem que ser o cristão, sábio tem que ser o católico, o seguidor de Jesus, para perceber que aquela raiz ali está, grudada, aprofundada, e ter ele um discernimento possível para, ao tirar aquele mal, não tirar também o trigo. Não podemos esquecer uma coisa, muito importante por sinal. O mal é importante também no mundo. Porque se assim não fosse, o dono da terra, o dono do trigo, faria questão de tirar, a princípio, o joio. Mas ele não quis tirar, deixou crescer. Pedagogicamente, o mal nos ajuda, quando somos do bem e somos bons, a nos sobressair no dom do discernimento, a vermos e a escolhermos livremente o certo e o errado. Não é por pouco que lá em Gênesis nós encontramos. Deus colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal no jardim do Éden para dar a Adão e a Eva uma escolha. Obedecer ou não? Adão e Eva tinham liberdade para fazer qualquer coisa que quisesse, exceto comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, desde o princípio, desde a criação do mundo, o joio foi semeado na terra. E Deus usa disto estrategicamente para nos testar a liberdade. Por fim, chegarás o tempo oportuno e certo para Deus retirar o trigo do meio do joio, ou o joio do meio do trigo, e apartará. E certamente, como nos faz lembrar Jesus Cristo, aquele que é bom, herdará no céu um lugar esse reservado para nós. Na casa de meu Pai há muitas moradas preparadas para vocês. É o contrário disto. Se não formos do bem e formos este joio, o mal na terra, que só atrapalhou, que só confundiu, que só criticou, que só fuxicou, que só roubou, que só usurpou, que só cometeu aqueles delitos, atrapalhando e confundindo o bem, irás para um lugar aonde haverá choro e ranger de dentes. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós a bênção do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.